A correção da tabela do imposto de renda é uma reivindicação antiga do movimento sindical. É uma das formas de reparar o sistema de tributação brasileiro, que penaliza quem ganha menos. A camada mais pobre da população não tem como fugir da maioria dos impostos que é cobrada na hora em que o trabalhador compra algum produto ou serviço. Veja o porquê disso nessa reportagem de Thalita Gani. No Brasil, a carga de impostos pesa mais no bolso dos pobres do que dos ricos. Isso acontece porque os principais impostos já estão embutidos nos preços de produtos. E é na hora de fazer compras que as taxas se alimentam da renda do brasileiro. Uma análise do Instituto de Estudos Socioeconômicos apontou que 10% dos mais pobres da população comprometem 32% do que ganham com o pagamento de impostos. Já para os 10% mais ricos, o peso dos tributos é de 21%. É muito imposto para pouco dinheiro, na verdade, né? Porque a maioria da população brasileira sobrevive com um salário de R$ 700, R$ 720. Se você for pagar 20% de imposto em cada pacote de arroz, em cada uma pessoa, tudo bem. Eu e minha mãe dura um mês e meio pacote de arroz. Mas quem tem 4, 5 filhos, como é que vai sobreviver com isso? Quando um trabalhador que ganha um salário mínimo, por exemplo, quando ele vai ao supermercado e compra 1 quilo de açúcar, o imposto que está embutido naquele quilo de açúcar, ele proporcionalmente paga muito mais do que uma pessoa que, por exemplo, ganha 30 salários mínimos, ou mesmo um empresário. A alíquota é a mesma para ele que ganha R$ 788 e para aquela pessoa que, por exemplo, ganha R$ 20 mil. Nos países da União Europeia, a maior parte da arrecadação de impostos vem da cobrança sobre a renda e o patrimônio dos cidadãos. Para aumentar a contribuição dos mais ricos aqui no Brasil, economistas e tributaristas defendem que o imposto de renda seja cobrado de forma progressiva, ou seja, quem tem mais, paga mais. Quanto mais regressiva for a estrutura tributária, né, mais concentradora ela é. Hoje, quem ganha acima de 4 mil e poucos reais, né, que é tributado com 27,5%, ele paga proporcionalmente mais do que, por exemplo, quem ganha 30, 40 ou 50 mil reais, que está nessa mesma alíquota, nessa mesma faixa. Eu acho justo, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos também, né? Justo, justo, justo. Não é todos pagarem a mesma coisa, porque o salário é diferente. Se diz muito que no Brasil se cobra muito imposto, né? E uma carga tributária aproximadamente de 30% do PIB, ela é inclusive abaixo de países importantes que estão na Europa e outras partes do mundo, né? A discussão que tem que fazer aqui no Brasil é quem que paga esse imposto e como ele é distribuído. Além de uma reforma tributária, outras medidas ajudariam a alcançar maior justiça social. É o caso da taxação de grandes fortunas, por exemplo. Prevista na Constituição Federal desde 1988, ela nunca foi regulamentada por lei complementar. A discussão segue congelada no Congresso. Ao ser colocada hoje uma proposta de reforma séria tributária no Congresso Nacional, né, os congressistas vão tentar fazer aquilo que os seus financiadores mandaram. Mas eu acredito muito na mobilização popular. Eu acho que se os sindicatos, os movimentos sociais se mobilizarem, né, fizerem as suas cartilhas, discutir com a população a importância de uma reforma tributária, o financiamento do Estado para geração de políticas públicas, o financiamento desse Estado voltado para o financiamento de políticas públicas, eu acho que pressionando o parlamento, eu acho que nós podemos avançar.